Relembrando, então, o glomérulo ele é um emaranhado, né, de vasos sanguíneos e capilares, então, e a parede da cápsula de Bowman, né, a cápsula de Bowman é esse espaçozinho que recebe, então, o filtrado, né, que passa aqui, que sai dos capilares e atravessa essa camada de célula, então, da cápsula de Bowman, certo? Esse espaço que recebe esse ultrafiltrado, então, o ultrafiltrado, ele segue o caminho pelos túbulos contornados, então, proximal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor, até cair, então, no ureter e cair na bexiga. Então, relembrando aqui, essa passagem, né, nada mais é do que a filtração, então, das substâncias aqui, além de fenestras, que a gente chama, ou de poros, né, como se fosse uma peneira, ainda existe uma grande força eletrostática que permite, então, o que ajuda nessa filtração. Então, substâncias mais eletronegativas, elas não conseguem atravessar esse glomérulo, não conseguem atravessar e cair na cápsula de Bowman, devido, então, uma repulsão de cargas negativas, tá? As cargas positivas é que conseguem atravessar, desde que, claro, o tamanho delas consiga atravessar esses poros, essas fenestras que existem nessas células. O ultrafiltrado, então, ele vai cair dentro da cápsula de Bowman e vai seguir no tubo contornado proximal. Proximal porque está próximo, né, aos capilares, está próximo, então, à cápsula de Bowman. Essa unidade, então, funcional, o néfron, recebendo, então, através da cápsula de Bowman, esse ultrafiltrado, vocês percebam que os capilares, eles formam esse emaranhado aqui no glomérulo, mas eles seguem acompanhando e também se ramificando. Aqui, na verdade, a artéria, né, ela chega, a artéria aferente e a artéria eferente, né, se transformam em capilares e voltam, então, em arteríolas, tá? Para depois, novamente, pelos capilares, eles fazerem um emaranhado ao redor dos túbulos, certo? O que acontece através desses túbulos? Toda a concentração das substâncias que foram filtradas aqui, água, sódio, pouquíssimas proteínas, mais alguns peptídeos, raríssimos medicamentos passam aqui, tá? Poucas substâncias, na verdade, eles conseguem atravessar essa cápsula, mas, né, todas aquelas que conseguem, elas seguem, eu vou continuar nessa figura aqui, elas seguem, então, aqui pelo tubo contornado proximal. Vejam, nós temos uma concentração, né, desse ultrafiltrado, uma quantidade de substâncias aqui dentro desse ultrafiltrado, que é diferente desse espaço intersticial. Lembra do espaço intersticial? O espaço, então, que não está dentro do túbulo, por exemplo, e não está dentro do vaso sanguíneo, é o espaço extracelular, é um espaço extrasanguíneo. Então, tudo que está, né, dentro do vaso, dentro desse túbulo, diferente da concentração que está no espaço intersticial e diferente do que está no vaso sanguíneo, vai acontecer o quê? Elas vão fazer trocas. Não foi isso que a gente disse? O organismo não quer entrar em equilíbrio. Então, aqui o que a gente vai ter? Essa diferença de concentração do ultrafiltrado para o espaço intersticial e para os vasos vai fazer com que haja movimentação de íons, de substâncias
que não foram e que foram filtradas aqui através do glomérulo, certo? Isso vai ocorrer ao longo dos túbulos, ao longo da alça de Henle. Vocês vejam só, o que vai acontecer aqui? No túbulo contornado proximal ou no túbulo proximal, as diferenças que tem desse ultrafiltrado, inicialmente, elas vão ser diferentes do que existe aqui no final do túbulo proximal. Por quê? Porque ao longo de todo esse percurso, as substâncias foram sendo trocadas. Tudo que é permeável ou que tem um transportador específico ou faz uma troca, né? Conforme aqueles movimentos que a gente viu de transporte passivo e de transporte ativo, vai sendo executado, vai sendo realizado naturalmente ao longo do túbulo proximal, certo? Até que chegue na alça de Henle, a alça de Henle tem uma outra composição histológica, uma outra composição celular. Então vejam neste desenho, voltamos para o desenho então da esquerda. Vocês vejam que as células aqui, esse desenho, ele demonstra que as células que nós temos aqui, no túbulo contornado proximal, que é a nossa porção mais permeável a tudo, tá? Ela é diferente da composição de células aqui, por exemplo, da alça de Henle, que difere da composição no túbulo distal e que difere das células do túbulo coletor, do túbulo distal e do túbulo coletor, tá? Essa diferença do tipo celular, ele vai dar uma diferença da filtração capaz ou das trocas capazes de serem realizadas por essas células. Então, mesmo que nós tenhamos diferença de concentração, tá? De substâncias, por exemplo, já no final do túbulo proximal e aqui na alça de Henle, pode ser que algumas substâncias, elas mesmo assim não consigam passar. Por exemplo, a alça de Henle, no final aqui do túbulo proximal, a gente tem a alça de Henle. A alça de Henle, ela tem uma composição celular diferente do túbulo proximal, e ela, por exemplo, na alça de Henle descendente, então é esse primeiro pedaço aqui da alça de Henle, né, essa primeira porção, ela só é permeável à água, tá? Ela não é permeável a nenhum outro íon. Então, a única coisa que pode sair para tentar regular, a chegada, então, ao equilíbrio, é a saída de água. Ah, não, mas eu tenho diferença aqui de concentração, professor, eu tenho mais sódio aqui, ó. Mas essa célula não é permeável. Então, ela não consegue, o sódio não consegue sair de dentro do túbulo para passar para o espaço intersticial e chegar até o vaso sanguíneo. A única coisa que é capaz de sair nessa porção descendente é a água, tá? Já na porção ascendente, nós temos o quê? Nós temos uma impermeabilidade à água e nós temos uma permeabilidade ao sódio, fazendo com que ocorra uma troca maior de sódio, o sódio então consiga sair e entrar conforme o equilíbrio osmótico. Então a gente estava falando, né, que o túbulo contornado, então, a proximal é altamente permeável, a alça de Henle ela é permeável, só corrigindo, na porção descendente ela é permeável à água e ao sódio, tá? Sendo que na porção ascendente ela não é permeável, tá? A água. A água essa alça de Henle, então, ascendente, ela é impermeável à água, mas ela continua permeável ao sódio e ao cloreto. Então, a regulação aqui, ela se dá através da reabsorção de sódio e de cloreto, certo? Então, permeabilidade da água na alça descendente e impermeabilidade da água, mas permeabilidade de sódio e cloreto na alça ascendente, certo?
No túbulo contornado distal, a gente continua tendo trocas, aqui a água volta novamente a ter permeabilidade devido à diferença, então, celular que existe, né, no epitélio, então, do túbulo contornado distal, e também é permeável ao sódio, ao cloreto, ao potássio, tá, principalmente ao potássio, fazendo, então, a regulação de íons e de substância dentro do túbulo até formar, então, a urina propriamente dita, que é o que chega, então, no túbulo coletor, certo? Uma das questões mais importantes dentro da função renal é que a maior parte de todas as trocas, ela acontece aqui na parte proximal, tá? No tubo contornado proximal. Mas não é a melhor ação, por exemplo, dos diuréticos, tá? Por quê? Porque vocês podem ver com a fala, né? É que tudo que foi reabsorvido, secretado, né? Para o túbulo contornado proximal, ele vai sofrer uma correção através da alça de Henle e do túbulo contornado distal. Então, tudo aquilo que volta para o sangue, tudo aquilo que entra no túbulo contornado proximal, muita concentração desses íons, dessas substâncias, elas são corrigidas, né, elas são novamente trocadas ao longo do néfron, através da alça de Henle e do túbulo contornado distal. Uma coisa importante aqui a relatar é que aqui no túbulo contornado distal, nós temos uma grande secreção de ureia, uma grande secreção de ureia, fazendo com que a ureia, então, saia, tá, ou uma tentativa de reabsorção, melhor falando, tá, uma reabsorção de ureia. Então, a ureia que está aqui, dentro do ultrafiltrado, por uma diferença de concentração, ela sai e ela concentra esse espaço intersticial. Essa quantidade de ureia dentro desse espaço intersticial, ele vai interferir na reabsorção de água e interferir na reabsorção de alguns íons, fazendo então com que o excesso de ureia possa influenciar na formação, na concentração urinária. Indo um pouquinho mais adiante, esse gráfico, então, o que ele está mostrando? Ele está mostrando aqui a concentração de solutos, então, ao longo do túbulo proximal, ao longo dessa primeira porção aqui, que está em vermelho, tá? O que ele está mostrando? Aqui a concentração, certo? Que a gente tem no filtrado. Então, vocês vejam, ele entra, né? Ele chega no túbulo contornado proximal com uma concentração de 1, por exemplo, a creatinina, e ao longo da passagem pelo túbulo proximal, a creatinina vai sendo secretada, vai sendo passada do sangue para a urina. A creatinina é o principal componente marcador, vamos dizer assim, ele é um biomarcador da função renal. A creatinina é a substância que praticamente toda a creatinina formada no nosso organismo, ela é proveniente da depuração, né, ou do metabolismo, então, das proteínas, ela vai ser excretada. O excesso da creatinina causa dano ao organismo, então ela precisa ser excretada. Quem faz essa excreção é o rim. Principal local de secreção da creatinina, túbulo proximal, certo? Nós temos um problema de rins, nos rins, nós temos um problema nos néfrons, não estão filtrando e nem funcionando adequadamente, nós temos uma perda de função tubular. O que vai acontecer? A creatinina, ela não vai passar do sangue, ela não vai ser secretada adequadamente do sangue para o túbulo proximal, e nós vamos ter excesso de creatinina no sangue. Havendo excesso de creatinina no sangue,
é um marcador de que o rim não está funcionando adequadamente. Ou melhor, que a unidade funcional do rim, que é o néfron, foi lesionado. Nós temos uma perda de função renal. Outro marcador é a ureia. Mas a ureia, ela sofre influência da concentração, ela sofre mais influência de concentração. Então, sempre você faz uma relação de creatinina com ureia. A gente vai rever isso lá quando a gente vê bioquímica, tá? Mas a presença de grande concentração de ureia, que também, né, ela vai fazer o quê? Ela vai nos mostrar que a filtração renal ela não está ocorrendo adequadamente. Ou melhor, que houve lesão nos néfrons, que é quem faz essa filtração para o rim, e que o néfron, então, não está funcionando adequadamente, ou que o rim não está filtrando o sangue adequadamente. O cloreto, ele tem uma variação mínima, né, ao longo do túbulo proximal. O sódio também, praticamente tudo que é filtrado, ele é reabsorvido, depois ele é secretado, tá? Então, ele sofre uma variação grande ao longo de todo o túbulo. Então, praticamente não há mudança na concentração do sódio no túbulo proximal. Lembrando que isso daqui tudo que eu estou mostrando para vocês já é pós-filtração glomerular, tá? A osmolaridade, então, que é a concentração, ela se mantém em torno de 1, através dessas trocas, então, que ocorrem. Olha só o bicarbonato. O bicarbonato, então, ele é trocado, tá? Fazendo... O bicarbonato, ele varia muito conforme o pH do sangue. Então, conforme o pH, se o pH está mais ácido, nós temos que reabsorver mais bicarbonato. Se o pH está mais básico do sanguíneo, nós temos que excretar mais bicarbonato. Então, ele é um íon, vamos dizer assim, que ele tem uma grande variabilidade. Mas, normalmente, a gente tem o quê? Perda de bicarbonato no túbulo proximal. Quer dizer, sai bicarbonato, ou o bicarbonato ele vai ser reabsorvido, né? Como a glicose e como os aminoácidos que conseguiram passar, certo? Então, bicarbonato é importantíssimo. Por que o bicarbonato ele regula pH? O bicarbonato ele vai formar o quê? Ácido carbônico. Então, com mais H+ aqui, a gente vai ter a formação de ácido carbônico. O ácido carbônico ele se dissocia rapidamente em bicarbonato e H+. Então, conforme o pH sanguíneo, eu vou reter mais H+, e conforme o pH sanguíneo, eu vou eliminar mais bicarbonato, tá? Ou eliminar mais H+, ou reter mais bicarbonato. Mas, normalmente, numa lógica de funcionamento normal, pH sanguíneo normal, nós reabsorvemos o bicarbonato. Lembrem que a gente reabsorve tudo aquilo que o organismo precisaria economizar, tá? Para não ter gastos energéticos em excesso. Então, o bicarbonato é um deles, certo? Glicose, a mesma coisa. Aminoácido, a mesma coisa. Então, no túbulo contornado proximal, a gente tem a reabsorção principal de bicarbonato, de glicose e de aminoácidos. O que acontece aqui também? Aqueles medicamentos que são excretados via rim, tá? Ou via função renal, eles são secretados no túbulo proximal. Eles não conseguem, normalmente eles são moléculas grandes e por isso eles não conseguem atravessar a cápsula de Bowman, atravessar o glomérulo. Então, onde tem diferença de concentração? É aqui no túbulo contornado proximal. Lembram que eu falei que é o lugar mais permeável que a gente tem e que ele permite, então, fazer essa troca, e é onde os medicamentos, na grande maioria, né, que são eliminados via renal, que são aqueles mais hidrofílicos, eles, então, são secretados, saem do sangue e vão para dentro do túbulo e ali permanecem, tá? Ao longo da alça de Henle, do túbulo contornado distal e túbulo coletor.
Esse gráfico ele traz a concentração do ultrafiltrado ou do filtrado, então, sanguíneo, certo? Qual é a osmolaridade normal que deve ficar esse filtrado e o que acontece no túbulo proximal? Quais são as principais ações das trocas, então, que ocorrem no túbulo proximal? No túbulo distal, então aqui, né, a alça de Henle, então, a alça de Henle, muito permeável ao sódio e à água na alça descendente, sendo que na alça ascendente ele é impermeável à água, mas continua permeável ao cloreto e ao sódio, certo? Havendo, então, a regulação de todo da concentração urinária. Aqui, então, há uma troca novamente, né, do tipo de células, fazendo que no túbulo distal, então, a gente tenha perda de sódio, normalmente, tá? Troca de sódio. Aqui, principalmente, troca com o potássio. Então, se o sódio é reabsorvido, o potássio, ele é excretado, tá? E aqui ele vai, então, seguindo ao longo, né, do túbulo, fazendo essa regulação do sódio. Túbulo coletor, perde sódio, ou o filtrado, né, reabsorve sódio, reabsorve cloreto, até a gente chegar, então, a ureter. Aqui é importante, ele está seguindo, né, ele está indicando a aldosterona. Existe um sistema que se chama RAA, renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema ele é ativado principalmente quando você precisa reter sódio no organismo, tá? Quando você tem esse sistema ativado, você tem a formação de aldosterona que leva a uma maior reabsorção de sódio. Então, pacientes com problema renal ou pacientes hipertensos, o que eles têm? Você precisa diminuir a pressão sobre os vasos, você precisa, então, aumentar a eliminação de água. Você faz isso à custa de quem? À custa de sódio. Então, normalmente, os melhores antihipertensivos que nós temos hoje são os inibidores da enzima que converte a renina em angiotensinogênio ou de angiotensinogênio em angiotensina 1 e 2, certo? Fazendo com que não haja, então, a formação de aldosterona e não haja, então, aumento da reabsorção de sódio. Retendo mais sódio na urina ou no filtrado, o que vai acontecer? Eu vou reabsorver ou eu vou secretar mais água, né? Ou vou diminuir a reabsorção de água, fazendo com que aumente o meu volume urinário e diminua o meu volume sanguíneo. Onde que o coronavírus se liga mesmo, gente? Qual é o receptor? Receptor da angiotensina 2. Um dos principais, também outro medicamento principal para regulação da hipertensão são os inibidores do receptor da angiotensina 2, certo? Eu bloqueio esse receptor, então eu não tenho ação da angiotensina 2 formando aldosterona, tá bom? A aldosterona, então, ela aumenta a reabsorção de sódio no túbulo coletor e aumenta, a reabsorção do sódio ao longo dos túbulos e aumenta, por isso, a reabsorção de água, né? Aumentando, então, o volume sanguíneo. Se eu aumentar o volume sanguíneo, eu tenho um aumento da minha pressão arterial. Então, os medicamentos, eles atuam bloqueando a formação da aldosterona. Então, aqui é um quadrinho, túbulo proximal, nós temos mais ou menos 60% a 65% de sódio reabsorvido. Aqui eu tenho quem mais atua, então, né, para que ocorra essa reabsorção.
Na curva, então, na alça de Henle, 25 a 30% de sódio, ele é fluxo dependente, quer dizer, depende da concentração do filtrado, depende da concentração do interstício e depende da concentração de substâncias dentro do vaso. Túbulo distal, 5%, túbulo coletor, 4%, tá? De sódio reabsorvido. O sódio, por ser o principal íon extrasanguíneo, é o principal, e extracelular, extracelular, ele é o principal representante aqui, ou é o indicador de como está o funcionamento do rim, certo? É através dele que o rim vai reabsorver mais água ou menos água, devido à sua concentração ser maior. Isso não quer dizer que a glicose não interfira, que o potássio não interfira, que os medicamentos não interfiram, tudo interfere, mas devido à maior quantidade de sódio, o sódio é o nosso marcador, tá? É onde a regulação da concentração urinária se dá de forma mais eficiente. Então, essa é a função então, renal, e dependendo desse funcionamento renal, nós vamos ter as consequências quando a gente fizer o exame de urina. Tá? A gente vai medir, então, esse funcionamento renal, ou, consequentemente, como está o metabolismo do organismo. Por quê? Porque se ele faz toda essa regulação de íons, de secreção, de eliminação de íons, de glicose, de medicamentos, que é a função dele, se o rim, se os néfrons não estão funcionando adequadamente, isso vai se refletir na urina. Tudo que é metabolismo e que as substâncias são eliminadas pelo rim, isso vai também ser refletido. Eu tenho meu rim funcionando normalmente, meus néfrons estão funcionando normalmente. Então, o que eu observar na urina vai ser um reflexo, já que ele é um filtrado do sangue, ele vai ser um reflexo do funcionamento do organismo, ok? Uma coisa importante aqui que eu falei para vocês, que nós temos na cápsula de Bauman uma capacidade de filtração, então, uma capacidade de filtração glomerular, uma capacidade, a peneira, lembra que eu dei o exemplo do suco? Eu estou filtrando um suco. Quando eu tenho excesso de substâncias sólidas nesse suco, o que ele vai fazer? Ele vai entupir esses poros, é o que vai acontecer no glomérulo, tá? Ao longo do túbulo, essa capacidade de reabsorver, de secretar, de excretar, ela também tem um limite, certo? Ela também tem uma capacidade máxima de reabsorção. Por quê? Porque nós temos uma variação de concentração. Então, todo o rim, todo o néfron, ele tem uma capacidade máxima de reabsorver, uma capacidade máxima de regulagem dessa concentração urinária. Então, todo o excesso que passa, toda a concentração maior que passa da capacidade do glomérulo de filtrar ou da capacidade dos túbulos de realizarem trocas, levam, então, a um desequilíbrio ou uma retenção no sangue de substâncias que deveriam ser eliminadas pelo rim. Ok? Então, nós temos um limite de filtração, nós temos um limite de trocas tubulares. Uma coisa importante aqui também nós temos a secreção de um hormônio chamado eritropoetina através do rim, que interfere na formação de células sanguíneas, tá? Principalmente dos glóbulos vermelhos. Frisando que proteínas não passam pelo filtrado, apenas aminoácidos. Os aminoácidos são reabsorvidos aqui no túbulo contornado proximal. Então, presença de proteína na urina não existe. Glicose totalmente reabsorvida. Então, excesso de glicose na urina também não existe.